Começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E hoje o tema é um desafio enfrentado por professores de vários locais desse país. Chegamos ao terceiro ano, e aí? Os seus alunos estão dominando a leitura? Será que nesses 2 primeiros anos de alfabetização, o resultado que a gente encontra agora no terceiro ano é satisfatório? Como é que anda o terceiro ano da sua escola? Por isso, não deixe de participar, vem para cá, comente, curta, compartilhe, marque seus amigos, conte a sua experiência. Como é que é a sua turma de terceiro ano? Como é que você trabalha com eles ainda se tiver alguma questão de reforço na leitura? Conta pra gente, não deixe de participar, Hashtag Educa. E justamente para conversar conosco sobre esse assunto, o Hashtag Educa convidou a professora Cristina Lima, que é gerente de alfabetização da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Cristina? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para iniciar a conversa, vamos a alguns dados. Está para sair agora, nos próximos dias, enfim, está dependendo do MEC, o resultado do último ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, né, referente a 2016, que é uma avaliação feita com alunos do terceiro ano das escolas da rede pública de todo o país. A gente está para receber esse resultado, mas eu vou comentar agora com vocês um resultado que não é muito bom dessa última avaliação, que os resultados foram divulgados em 2015, que é o seguinte: mais da metade dos alunos que participaram dessa avaliação, ou seja, mais da metade dos alunos dessa amostragem do país, mais da metade, não tem o domínio da leitura. O resultado é que eles não conseguem sequer localizar a informação explícita em textos de maior extensão e identificar, por exemplo, a quem se refere um pronome pessoal. O cenário é preocupante ainda, não é, Cristina? E assim, a gente vê os esforços, a gente pode reparar nos esforços, a gente tem tecnologia, né, auxiliando. Por que a gente ainda não consegue avançar e a gente esbarra nessa questão do terceiro ano? A gente primeiro precisa olhar para a ANA, né, como uma avaliação nacional. Então, como avaliação nacional, ela mostra para a gente o grande desafio que o país precisa enfrentar no que diz respeito à aprendizagem da leitura e da escrita. Mas é importante nós percebermos também que olhar o tamanho desse desafio é olhá-lo de forma diferenciada, né? Então, o próprio resultado da ANA, ele não é o mesmo se nós olharmos para os diferentes estados, para os diferentes municípios do país. Então, é preciso também considerar que existem necessidades e especificidades que precisam ser tratadas para que a gente possa, de fato, discutir a questão da aprendizagem da leitura e da escrita conforme as necessidades de cada rede, de cada cidade, e não olhar uma amostragem como se isso praticamente dividisse o país na metade, né? Então, é importante olhar que esse desafio, ele é um desafio para ser pensado no município, no estado, né? Você olha para a região Nordeste, olha para a região Sudeste e você vai encontrar particularidades que precisam ser tratadas de forma diferenciada. É bom você falar isso por representar a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que obviamente tem um mapeamento, um diagnóstico e leva em consideração esse regionalismo nosso. Mas eu tenho uma pergunta para fazer: o que é de diferente nesse processo de alfabetização da rede pública de ensino e da rede particular? Na verdade, assim, a gente tem uma tradição, né, dos modos de ensinar a ler e escrever, dos processos de alfabetização, que eles perpassam, né, as diferentes redes, seja a rede pública, seja a rede privada. Mas a gente tem, pelo menos há uns 20, 25 anos, né, avançado na ideia de que a alfabetização é um processo. E aí, o que aconteceu que diferencia as redes públicas das redes privadas? A grande maioria das redes públicas, elas ousaram, apostaram na ideia de olhar para a alfabetização como um processo. Isso significa que nessas redes, a criança passa durante 3 anos, né, sem o processo de reprovação. Então, o que pode ser verificado em relação de uma forma mais evidente da alfabetização, isso vai acontecer no terceiro ano. Diferente da rede privada, que
não posso dizer na sua totalidade, mas quase na sua totalidade, usa o sistema seriado, em que a reprovação ela se dá desde o primeiro ano. Então, se a gente pensar que a alfabetização a gente precisa considerar não só o modo de ensinar, mas também o modo como avalia, isso vai fazer muita diferença nos dados que você encontra num primeiro ano, num segundo ano de uma rede privada e que você encontra no terceiro ano de uma rede pública. Isso na rede privada, esses dados eles vão sendo diluídos ao longo dos 3 primeiros anos. Agora, alfabetizar é difícil? Não. Do ponto de vista do professor, claro. Alfabetizar é difícil? Eu acho que não, né? Posso estar sendo ousada nessa minha afirmação, né? Mas eu aposto que não. Eu vejo professores alfabetizando, né? Professores fazendo excelentes trabalhos de alfabetização. O que eu acho que a gente precisa é repensar as tradicionais formas de alfabetização, né, que a gente fazia 70, 80 anos atrás, né, e buscar formas de ensinar a ler e escrever mais adequadas ao mundo contemporâneo em que as crianças vivem. Isso significa repensar metodologias, processos de trabalho, materiais utilizados, né, e aí isso também acaba, né, em certa medida, fazendo com que a gente dialogue o que a gente tem da tradição, né, do modo de ensinar a ler e escrever, que dá resultado, que é eficiente, que é satisfatório para a aprendizagem das crianças, com a introdução de novas coisas, de novos modos, de novos materiais. Então, eu acho que repensar esse processo é repensar o modo de ensinar e de aprender, né? Que eu acho que, junto com isso, é importante que a gente coloque aí, como eu falei anteriormente, né, um olhar muito direcionado para o processo de avaliação, né, porque junto com essas formas tradicionais de ensinar a ler e escrever, a gente também traz formas tradicionais de avaliar a leitura e a escrita das crianças, né? Então, juntando o modo de ensinar com o modo de avaliar, a gente pode pensar em práticas de alfabetização eficientes, né, interessantes, significativa para as crianças e que seja para todos, né? Porque eu acho que a grande questão que a gente acaba lidando, tendo que enfrentar, por que algumas crianças não estão tendo essa possibilidade de aprender a ler e escrever e outras estão, né? Então, acho que esse é um meio do caminho que a gente precisa avançar para poder garantir a aprendizagem para todas as crianças. Agora, você estava falando de modos tradicionais. Para quem está acompanhando o Hashtag Educa, só para a gente entender, me dê um exemplo do que a gente faz tradicionalmente em sala de aula no processo de alfabetização. A gente tem, né, uma das experiências, dos exemplos que eu gosto de dar, né, é que o fato de nós... e aí, no caso do professor, a gente vive uma situação diferenciada das demais profissões, né? A gente vive a escola como aluno, né? Então, você passa os anos do ensino fundamental, os anos do ensino médio, você vai para a universidade sendo aluno, né? E, ao se tornar professor, você retorna a esse espaço de trabalho, só que num outro lugar, no lugar de quem vai ensinar. Consequentemente, você leva para esse lugar algumas referências que você tem desse modo de ensinar. Então, muitas vezes, o que a gente usa como referência para ensinar uma criança a ler e escrever é o modo como a gente aprendeu a ler e escrever. E não necessariamente esse modo de ensinar a ler e escrever, ele vai ser adequado para aquele tempo, para aquela vivência que aquela criança está tendo, né? De uma forma mais objetiva, para quem é da área, né, específica, é o que a gente encontra nos tradicionais métodos de alfabetização, né? Muitas das formas de trabalhar dos tradicionais métodos de alfabetização que foram usados no Brasil de uma forma hegemônica até a década de 70, ainda nós encontramos hoje. Tipo? Trabalho com a silabação, trabalho com fonemas soltos, né? Que, na verdade,
A gente já tem várias discussões no campo da sociolinguística, da linguística, da antropologia, né, que vão fazer a gente observar para esses modos como algo que precisa ser repensado, né, que precisa se introduzir novas formas, né, e aí, como você mesmo falou, se a gente está no mundo em que você tem uma tecnologia, né, as crianças têm muito mais acesso aos meios de comunicação, ao material com a literatura, né, a diversidade de jogos, né, como é que você traz esse universo de experiência que as crianças têm na vida, né, para o trabalho de alfabetização, para que ele possa ser significativo e, de fato, garanta a aprendizagem das crianças. Mas, para isso, acho que o professor precisa estar aberto. Uma das queixas que a gente, de uma maneira geral, escuta é que a alfabetização ela é um processo artesanal, praticamente, né? E aí, quando você encontra uma turma com 30 crianças, não tenho tempo para planejar ou não posso investir muito num jogo, numa metodologia, numa abordagem diferenciada, porque o espaço de tempo é curto e eu tenho muitos alunos na turma, e às vezes até a sala é pequena, né? Como que o professor pode tentar ultrapassar esses desafios? Na verdade, eu acho que a gente precisa também considerar, né, que nesse processo a gente também precisa incluir novas formas de ensinar a ler e escrever na formação dos professores. É preciso que o professor também acompanhe as mudanças que as crianças estão vivendo na sua vida. E um dos fatores que eu acho que também precisa ser considerado, aí eu acho que é importante pontuar, por mais que a gente discuta e reflita e identifique as questões da não alfabetização das crianças, a gente não tem na categoria professor o que a gente chama de professor alfabetizador. Então, esses professores, eles circulam entre diferentes turmas do 1º ao 5º ano e muitas vezes na educação infantil. Isso faz com que muitas vezes a gente perca o monitoramento desse percurso, né? O que é próprio do trabalho do 1º ano, né? E aí a gente pode pensar na própria discussão que a 3ª versão da base traz, né? Se a gente tinha antes uma proposta de alfabetizar até o 3º ano e a nova versão da base traz para o 2º ano, né? Isso faz a gente pensar o que é isso que a gente está chamando de trabalho com a leitura e a escrita no 1º ano. O que é isso que a gente está pensando de trabalho com a leitura e a escrita no 2º ano. Quem é o professor que atua com essa turma no 1º ano e como é que esse processo de trabalho do professor ele se dá continuidade no 2º ano, né? Então, assim, são questões que eu acho que, e aí eu acho que é um cuidado que a gente precisa tomar, que não é para localizar na figura do professor essa responsabilidade. Mas o sistema público, né, seja a rede estadual, seja, no caso, os anos iniciais do ensino fundamental, eles são de responsabilidade das redes municipais, né? Então, as redes municipais, nas suas políticas, precisam pensar, né, como organizar esse processo. Para quê? Para que o professor, né, se sinta amparado, tenha apoio pedagógico, tenha uma discussão de como desenvolver esse trabalho sendo um trabalho da escola, sem ele ser responsabilizado por aquele processo. A Júlia Costa, só um minutinho, Júlia, estou pegando aqui sua pergunta. A Júlia Costa, ela pergunta se você pode citar algum exemplo de nova forma para alfabetização. Olha, essa é uma discussão bastante delicada. Por quê? Porque todas as vezes que a gente traz a discussão de que algumas práticas não são mais eficientes, usa-se a ideia de que a gente está dizendo joga fora isso e agora é isso, né? Como diz um texto famoso de autora, né? Você joga fora o bebê e a água do banho. Não é disso que eu estou falando, né? Então, é preciso ter cuidado, porque aqui a gente tem pouco tempo para discutir isso, né? De que não é disso que eu estou falando, mas uma das novas formas que se vem discutindo nos últimos anos sobre modos de ensinar a ler e escrever é o trabalho com o texto, né?
Então, isso tem sido, né, essa discussão tem tido um investimento muito grande, né, e não é o texto como pretexto para o processo de alfabetização, é um texto que está dentro de um contexto de trabalho do professor com a sua turma, é um texto que vai ampliar as experiências culturais das crianças, né, e é um texto que vai servir de referência para a criança aprender a ler e escrever dentro de situações significativas. Foi bom você tocar nesse assunto, porque preparando o programa, eu estava dando uma olhada nos simulados e a gente pôde ver os simulados para a Ana, né? Você tem o trabalho com texto publicitário, com um cartaz. É disso que a gente está falando, né? Trabalhar os diferentes tipos de texto em sala de aula. São textos do cotidiano da criança. Trabalhar os diferentes tipos de texto nas diferentes circunstâncias em que as crianças vivem. Então, vou dar aqui um exemplo de um texto como pretexto. É você ensinar as crianças a produzir um convite para uma festa de aniversário que nunca vai existir. Esse é um exemplo de um texto usado como pretexto. E um texto que tenha sentido e significado é dentro do projeto de trabalho da escola, ter pensado a organização de uma festa e as crianças irem produzir um convite para essa festa, né? Então, é o texto dentro da circunstância em que ele funciona, né? Senão ele acaba sendo um pretexto e a criança acaba não percebendo o sentido e o funcionamento daquilo nas relações que ele tem na vida. Dentro desse contexto que a gente está falando, a Secretaria Municipal de Educação vai começar agora uma nova fase com o terceiro ano de mais atenção, né, nesse momento. Como é que isso vai acontecer? Na verdade, assim, a gente tem, nos últimos 30 anos, né, feito grandes investimentos no processo de formação dos professores do primeiro ao quinto ano. Então, a gente tem várias experiências de formação. Esse ano, especificamente, né, nós organizamos um procedimento no início do ano, onde os professores do primeiro e do segundo ano, né, foram solicitados a realizar uma diagnose das suas turmas, né, de como é que está o processo de leitura e escrita das crianças no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Então, agora, passado, né, 2 bimestres, a gente acompanhou, monitorou esse desempenho no primeiro bimestre e agora no segundo. Então, a nossa proposta agora é fazer um investimento específico no terceiro ano, né? Um trabalho de acompanhamento a todas as unidades escolares que têm terceiro ano. Para quê? Para retomar junto com este professor, como é que foi, o que ele diagnosticou lá no início do ano? Qual foi o trabalho que ele desenvolveu no primeiro e no segundo bimestre? E agora a gente vai, junto com esse professor, analisar como é que estão essas crianças agora, ao final do segundo bimestre. Para quê? Para a gente pensar, discutir e organizar com os professores, com as escolas, com as coordenadorias regionais, projeto, uma ação para o segundo semestre, né? Com que finalidade? Identificar as necessidades e as particularidades das crianças, desenvolver estratégias de trabalho entre as turmas, dentro da escola. Para quê? Para que a gente possa fazer um investimento mais intenso nas crianças que estão, ao final desse ano, terminando o terceiro ano de escolaridade. Ok. A Carla Leite, ela pergunta como os pais podem auxiliar o trabalho do professor em casa para incentivar os hábitos de leitura. Esta é uma outra questão que eu acho que a gente precisa ser bastante, eu preciso ser bastante cuidadosa, né? Primeiro, para a gente não trabalhar com a ideia de que o pai é que vai ensinar a criança em casa, né? Responsabilidade, é uma função social da escola ensinar, né? Então, em que medida as famílias, os responsáveis, podem participar? O primeiro movimento que eu acho que tem que ser feito é da própria escola. Essa família tem que ser uma família em que frequente a escola, que tenha ações de parceria, que tenha um trabalho conjunto e que compreenda, né, a partir do trabalho que a escola faz, né, que é importante incentivar os filhos, acompanhar as tarefas de casa, orientar nas leituras, ler história para os filhos, ler materiais diferenciados, mas sempre com a preocupação de quê?
de acompanhar o filho e valorizar o trabalho que a escola faz, não com a responsabilidade de ensinar a criança. O que é super importante. Cristina, muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. Obrigada a vocês todos que assistiram e até o próximo Hashtag Educa. Muito obrigada pela sua companhia.